Capítulo 11. Gwynethar terminara por odiar o dia de Pentecostes, quando, a cada ano, Arthur mandava avisar a todos os seus velhos companheiros que deveriam vir a Camelot para renovar sua camaradagem. Com a crescente paz na terra e a dispersão dos velhos companheiros, a cada ano menos deles vinham e mais tinham amarras com suas próprias casas, famílias e propriedades. E Gwynethar ficava feliz, pois estas reuniões de Pentecostes traziam de volta à sua mente aqueles dias em que Arthur não era um rei cristão, mas sim carregava o odiado estandarte do Pendragon. No Pentecostes, ele pertencia a seus companheiros e ela não tinha nenhuma importância em sua vida. Ela estava de pé atrás de Arthur agora, enquanto ele selava as 2 dúzias de cópias que seus escribas haviam feito para cada um dos reis vassalos e muitos de seus velhos companheiros. Por que envia um aviso especial para que venham neste ano? Com certeza, os que não têm outros negócios a tratar virão sem serem chamados. Mas isso não é suficiente este ano, respondeu Arthur, voltando-se para sorrir para ela, que percebeu que ele estava ficando grisalho, embora seu cabelo fosse tão louro que ninguém pudesse notar, a não ser que estivesse bem perto. Quero assegurá-los de que os jogos e as batalhas simuladas farão com que todos os homens percebam que a legião de Arthur ainda é muito capaz de lutar. Acha que alguém duvida disso? Perguntou Gwynethar. Talvez não, mas há esse Lúcio na Bretanha Menor. Bors mandou-me avisar e, assim como todos os reis vassalos vieram em minha ajuda quando os saxões e nortistas queriam dominar esta ilha, jurei ir ajudá-los. Imperador, ele se intitula de Roma. E ele tem algum direito de ser imperador? Perguntou Gwynethar. Precisa perguntar? Bem menos que eu, com certeza. Não há um imperador de Roma há mais de 100 anos, minha esposa. Constantino foi imperador e usou púrpura. Em seguida, Magno Máximo, que atravessou o canal para tentar se tornar imperador, porém ele nunca mais voltou à Bretanha. E só Deus sabe o que lhe aconteceu ou onde morreu. Na sequência, Ambrósio Aureliano lutou com o nosso povo contra os saxões e depois Uther, e imagino que um deles poderia ter se intitulado imperador, ou eu, mas fico contente em ser grande rei da Bretanha. Quando era menino, li um pouco sobre a história de Roma, e não é novidade que algum impostor arrivista consiga de algum jeito a lealdade de uma legião ou 2 e proclame seu direito de usar a púrpura. Todavia, aqui na Bretanha, é preciso mais de um estandarte de águia para tornar alguém imperador. Senão, Uriens seria imperador desta terra. Eu pedi que ele viesse. Parece que faz muito tempo que não vejo minha irmã. Gwynethar não respondeu aquilo, não diretamente. Ela encolheu os ombros. Não quero ver esta terra tocada novamente pela guerra, dilacerada pela matança. Nem eu, disse Arthur. Acho que qualquer rei prefere a paz.
Não estou tão certa disso. Alguns de seus homens nunca param de falar dos velhos dias, quando lutavam da manhã até a noite contra os saxões. E agora não querem que esses mesmos saxões se tornem cristãos, não importa o que digam seus bispos. Não acho que seja o fim dos dias de guerra o que lamentam, respondeu Arthur, sorrindo para sua rainha. Acho que é o tempo em que éramos todos jovens e havia proximidade entre todos nós. Nunca sente falta daqueles anos, minha esposa? Guinevere sentiu-se corar. De fato, ela se lembrava bem aqueles dias em que Lancelot fora seu campeão e se amavam. Isso não era modo de uma rainha cristã pensar e, ainda assim, não conseguia se conter. Realmente sinto meu marido e, como você diz, talvez seja apenas saudade da minha própria juventude. Não sou jovem. Ele então pegou a mão de Guinevere e respondeu: Você é tão bela para mim, minha querida, quanto no dia em que nos deitamos juntos pela primeira vez. E ela sabia que era verdade, mas se forçou a ficar calma e não corar. Não sou jovem, pensou. Não é apropriado que pense naqueles dias em que era nova e sinta a falta deles, porque naquele tempo eu era uma pecadora adúltera. Agora me arrependi e fiz as pazes com Deus. E até Arthur cumpriu sua penitência por seu pecado com Morgana. Ela se forçou a ser prática como condizia a rainha de toda a Bretanha. Imagino que teremos mais visitantes que nunca, então, no Pentecostes. Preciso conversar com Kai e Sir Lucan para saber aonde acomodá-los e como faremos o banquete. Bors virá da Bretanha Menor? Virá, se puder. Embora Lancelot tenha me mandado uma mensagem nesta semana pedindo permissão para ir ajudar seu irmão Bors se ele estiver sitiado lá. Pedi que ele viesse para cá, pois é possível que tenhamos de ir todos. Agora que Pellinor morreu, Lancelot é rei lá como marido de Elaine, enquanto o filho deles é pequeno. E Agravain virá por Morgause de Lothian e Uriens, ou talvez um de seus filhos. Uriens está maravilhosamente bem preservado para sua idade, mas não é imortal. Seu filho mais velho é um pouco tolo, mas Acollon é um de meus antigos companheiros e Uriens tem Morgana para aconselhá-lo. Isso não me parece certo, respondeu Guinevere, pois o santo apóstolo disse que as mulheres precisam se submeter aos maridos, mas ainda assim Morgause governa Lothian e Morgana é mais que uma auxiliar de seu rei em Gales do Norte. Deve se lembrar, minha senhora, de que sou da linhagem real de Avalon. Não sou rei apenas por ser filho de Uther, mas porque sou filho de Igraine, que era filha da antiga Senhora do Lago. Guinevere, desde tempos imemoriais, a senhora governou esta terra, e o rei não era mais que seu consorte em tempos de guerra. Mesmo nos dias de Roma, as legiões tratavam com o que chamavam de rainhas vassalas, que governavam as tribos e algumas delas eram guerreiras poderosas. Nunca ouviu falar sobre a rainha Boadiceia?
Ela que, quando suas filhas foram estupradas pelos homens da legião e a própria rainha foi açoitada como rebelde contra Roma, levantou um exército e quase expulsou todos os romanos destas costas. Guinevere disse amargamente: espero que a tenham matado. Ah, mataram e ultrajaram seu corpo. Mesmo assim, foi um sinal de que os romanos não poderiam esperar a conquista sem aceitar que nestas terras a senhora governa. Cada governante da Bretanha, até meu pai Uther, levou o título que os romanos cunharam para um líder guerreiro sob o comando de uma rainha. Du Bellorum, Duque da Guerra. Uther e eu, depois dele, chegamos ao trono como Du Bellorum da Senhora de Avalon. Guinevere, não se esqueça disso. Guinevere disse impacientemente: pensei que tivesse acabado com isso, que se considerasse um rei cristão e tivesse cumprido penitência por sua servidão ao povo das fadas daquela ilha maligna. Minha vida pessoal e minha religião são uma coisa, Guinevere, mas as tribos me apoiam porque carrego isto. Bateu a mão em Excalibur, no cinto e em seu flanco dentro da bainha vermelha. Sobrevivi à guerra graças à mágica desta espada. Sobreviveu à guerra porque Deus o poupou para cristianizar esta terra. Um dia, talvez. Ainda não chegou a hora, senhora. Em Lothian, os homens estão contentes em viver sob o governo de Morgause, e Morgana é rainha na Cornualha e em Gales do Norte. Se houvesse chegado o tempo de essas terras serem governadas por Cristo, então clamariam por um rei e não uma rainha. Governo esta terra como ela é, Guinevere, não como os bispos gostariam que fosse. Guinevere teria discutido mais, entretanto, viu a impaciência nos olhos dele e se aquietou. Talvez com o tempo até os saxões e as tribos caiam aos pés da cruz. Chegará o dia, disse o bispo Patrício, em que Cristo será o único rei entre os cristãos, reis, rainhas e seus servos. Que Deus o faça chegar logo. E fez o sinal da cruz. Servo de Cristo serei pela minha própria vontade, mas não de seus padres, disse ele. Contudo, não tenho dúvida de que o bispo Patrício estará entre os convidados e poderá recebê-lo tão bem quanto desejar. Oriens virá de Gales do Norte, Morgana também certamente, e da terra de Pellinor, Lancelot. Ele virá, embora creia que, se deseja ver sua prima Elaine de novo, precise ir até lá visitá-la. Lancelot me disse que ela está novamente para dar à luz. Guinevere estremeceu. Sabia que Lancelot passava pouco tempo com sua mulher, mas Elaine dera a ele o que ela não podia ter: filhos. Qual é a idade do filho de Elaine? Ele será meu herdeiro? Deveria ser criado nesta corte, disse Arthur. Guinevere respondeu: ofereci isso a ela quando o menino nasceu,
Mas Elaine disse que mesmo se ele fosse se tornar rei um dia, deveria ser criado para ser um homem simples e modesto. Você também foi criado como filho de um homem simples e isso não o prejudicou. Bem, talvez ela esteja certa. Gostaria de ver um dia o filho de Morgana. Ele deve ser adulto agora. Já se passaram 17 anos. Sei que ele não pode ser meu sucessor. Os padres não aceitariam, mas é o único filho que tive e gostaria de ao menos uma vez botar os olhos nele e dizer... Não sei o que diria ele, mas gostaria de vê-lo uma vez. Guinevere lutou contra a resposta furiosa que brotou em seus lábios. Não ganharia nada com uma nova discussão. Ela disse apenas: ele está bem onde está. Ela falava a verdade, e depois que o disse, soube que era verdade. Estava feliz por o filho de Morgana ser criado naquela ilha de feitiçaria aonde nenhum rei cristão iria. Educado lá, era mais certo que nunca nenhuma reviravolta do destino o colocaria no trono depois de Arthur. Cada vez mais, os padres e o povo desta terra desconfiavam das feitiçarias de Avalon. Criado na corte, poderia ser que alguma pessoa inescrupulosa começasse a pensar que o filho de Morgana era um sucessor mais legítimo que o de Lancelot. Ainda assim, é difícil para um homem saber que tem um filho que jamais viu. Talvez um dia. Mas ele levantou e depois baixou os ombros em resignação. Sem dúvida, você está certa, querida. E quanto à festa de Pentecostes, sei que fará dela, como sempre, um dia memorável. E assim fizera, pensou Guinevere naquela manhã, olhando a vastidão de tendas e pavilhões. O grande campo de jogos de guerra havia sido limpo e rodeado de cordas e estandartes, e as bandeiras de 50 reis vassalos e mais de uma centena de cavaleiros se moviam vividamente no vento do verão nas alturas. Era como se um exército estivesse acampado ali. Procurou o estandarte de Pellinor, o dragão branco que havia adotado depois de terem matado o dragão no lago. Lancelot estaria ali. Passara-se mais de um ano desde que o vira em um encontro formal diante de toda a corte. Fazia muitos anos desde que estivera sozinha com ele, mesmo por apenas um minuto, no dia anterior ao casamento dele com Elaine. Viera vê-la sozinho para se despedir. Ele também fora vítima de Morgana. Não a tinha traído, foram ambos vítimas de um truque cruel que Morgana fez com eles. Quando lhe contou o que acontecera, chorou, e ela cultivava a lembrança dessas lágrimas como o maior elogio que ele lhe fizera. Afinal, quem havia visto Lancelot chorar? Eu juro, Guinevere, ela me colocou em uma armadilha. Morgana me enviou a mensagem falsa e um lenço com seu perfume. Acho que também me drogou ou colocou algum feitiço sobre mim.
Chorando, ele olhara aos olhos dela, que chorou também. Além disso, Morgana contou alguma mentira a Elaine, também dizendo que eu estava apaixonado por ela. E estávamos os dois lá juntos. No começo pensei que fosse você. Era como se eu estivesse sob o efeito de algum feitiço. E depois, quando percebi que era Elaine que tinha nos braços, ainda não consegui me conter. Então apareceram todos lá com tochas. O que eu poderia fazer, Gwen? Havia tirado a virgindade da filha de meu anfitrião e Pellinor estaria dentro de seu direito se tivesse me matado na hora, ali mesmo na cama dela. Lancelot gritou e então, com a voz falhando, concluiu: preferia ter me lançado sobre a espada dele em vez disso. Ela lhe perguntou: você não gosta de Elaine, então? Gwynethar sabia que era algo indesculpável, mas não poderia viver sem aquela garantia. No entanto, enquanto Lancelot podia desnudar sua própria infelicidade para ela, não falou sobre Elaine. Disse apenas, de modo tenso, que nada daquilo era culpa da moça e que ele tinha a obrigação, por honra, de tentar fazê-la feliz o máximo que pudesse. Bem, estava consumado. Morgana conseguira o que queria. Gwynethar veria Lancelot e o receberia como parente de seu marido, nada mais do que isso. A outra loucura havia acabado, estava no passado, mas ela o veria e isso era melhor que nada. Tentou afastar esses pensamentos, concentrando-se no banquete. 2 bois estavam sendo assados. Será que seriam suficientes? E havia um grande javali selvagem que fora caçado há uns dias, além de 2 porcos de uma fazenda próxima sendo preparados em um poço. O cheiro já era tão bom que um grupo de crianças famintas estava ali perto, atraídas pelo aroma das carnes. E havia centenas de pães de centeio, muitos dos quais seriam dados para o povo que vinha se aglomerar nas beiradas do campo para assistir ao que os nobres faziam, os reis, cavaleiros e companheiros. E havia também maçãs sendo assadas com creme e uma fartura de nozes, bolos de mel, docinhos para as senhoras, além de coelhos e pequenas aves cozidas no vinho. Se o banquete não fosse um sucesso, com certeza não seria pela falta de comida boa e abundante. Eles se reuniram um pouco depois do meio-dia e uma longa fila de nobres e senhoras ricamente vestidas entraram no grande salão e foram levados a seus lugares apropriados. Os companheiros, como de costume, foram direcionados a seus assentos na grande mesa redonda de banquete, a qual, embora grande, já não conseguia acomodar todos eles. Gawain, que sempre fora mais próximo de Arthur, apresentou sua mãe Morgause. Ela estava de braços dados com um jovem que Gwynethar não reconheceu por um momento. Estava esbelta como sempre, o cabelo ainda farto, trançado e enfeitado com joias. Ela se curvou diante de Arthur, que fez um sinal para que se levantasse e abraçou. Bem-vinda, tia, à minha corte. Ouvi dizer que monta apenas cavalos brancos, e então trouxe um do país dos saxões. Tem um filho de criação lá que o enviou como presente, disse Morgause. Gwynethar viu a mandíbula de Arthur se retesar e ela também podia adivinhar quem deveria ser esse filho de criação. Mas ele apenas disse:
Um presente verdadeiramente digno de um rei, tia. Não pedi que trouxessem o cavalo para o salão, como me disseram que é o costume nas terras dos saxões, afirmou Morgause alegremente. Não creio que a senhora de Camelot queira ver seu salão decorado para os convidados transformado em um estábulo. E, sem dúvida, seus criados já têm muito o que fazer, Guinevere. Ela abraçou a rainha. Guinevere foi envolvida em uma onda morna e de perto podia ver o rosto de Morgause, que estava pintado, os olhos brilhantes, delineados com kohl, mas isso não a deixava menos bela. Obrigada por sua tolerância, senhora Morgause, disse Guinevere. Não seria a primeira vez que um belo cavalo ou cão é trazido diante de meu senhor e rei aqui no salão, e sei que foi por cortesia, mas não duvido que seu cavalo estará esperando lá fora, um tanto contente. Não acho que a hospitalidade de Camelot significa muito até mesmo para o mais fino cavalo. Ele preferiria jantar em sua baia. Embora Lancelot costumasse nos contar uma história sobre um romano que alimentava seu cavalo com vinho em um cocho de ouro e lhe dava honrarias e guirlandas de ouro. O belo jovem ao lado de Morgause riu e disse: Eu me lembro disso. Lancelot contou essa história no casamento de minha irmã. Era o imperador Calígula, o deus que nomeou seu cavalo favorito um de seus senadores. E, quando morreu, o imperador seguinte disse algo como: ao menos o cavalo não deu maus conselhos nem cometeu assassinato. Mas não faça o mesmo, meu senhor Arthur. Não temos cadeiras para acomodar um companheiro assim, se achar adequado nomear seu garanhão como um deles. Arthur riu com gosto e pegou o jovem pela mão, dizendo: não farei isso, Lamorak. E, com um sobressalto, Guinevere percebeu quem aquele rapaz ao lado de Morgause deveria ser. O filho de Pellinor. Sim, ouvira rumores sobre isso, que Morgause havia tornado o jovem seu favorito diante de toda a corte. Como aquela mulher poderia dividir a cama com um homem jovem o bastante para ser seu filho? Ora, Lamorak agora tinha apenas 25 anos. Olhou com horror fascinado e inveja secreta para Morgause. Ela parece tão jovem, ainda é tão bela, apesar de toda a pintura, e faz o que quer sem se importar com as possíveis críticas dos homens. Então, disse com a voz tranquila: gostaria de se sentar ao meu lado, parente, e deixar os homens com sua conversa? Morgause apertou a mão de Guinevere. Obrigada, prima. Venho tão raramente à corte. Fico feliz em me sentar entre as senhoras e fofocar sobre quem se casou, quem tomou um amante e todas as novas modas em vestidos e fitas. Fico tão ocupada em Lothian governando o reino que tenho pouco tempo para as coisas femininas, e é um luxo e um prazer para mim desfrutar delas na sua companhia. Ela acariciou a mão de Lamorak e, quando pensou que ninguém notava, roçou a testa dele com um beijo furtivo. Eu o deixo com os companheiros, meu querido. Seu perfume forte, o cheiro morno em suas fitas e nas dobras de seu vestido, quase deixaram Guinevere zonza no tempo em que a rainha de Lothian ficou sentada ao lado dela no banco. Guinevere disse:
Se fica tão ocupada com as questões de Estado, prima, por que não encontra uma mulher para Gravane e o deixa governar no lugar de seu pai? Assim pode abrir mão do governo de Lothian. Com certeza, o povo lá não pode estar feliz sem um rei. Ora, então terei de viver sem me casar, já que naquelas terras o marido da rainha é rei, e isso não me seria nem um pouco conveniente. E Lamorak é muito jovem para assumir esse posto, embora tenha outras obrigações nas quais seu desempenho é bastante satisfatório. Guinevere ouvia com uma aversão fascinada. Como uma mulher da idade de Morgause podia se prestar a esse papel com um homem tão jovem? Ainda assim, os olhos dele seguiam Morgause como se ela fosse a mulher mais bela e fascinante do mundo. Ele mal olhou para Isota da Cornualha, que agora se curvava diante do trono ao lado de seu velho marido, o duque Marco da Cornualha. Isota era tão bela que um pequeno murmúrio percorreu todo o salão quando chegou. Alta e esguia, com o cabelo da cor de uma moeda nova de cobre. Mas, sem dúvida, Marco pensara mais no ouro irlandês que ele usava no pescoço e no fecho de seu manto, e também nas pérolas irlandesas trançadas em seus cabelos, do que no tesouro de sua beleza. Isota era, pensou Guinevere, a mulher mais bela que já vira. Perto de Isota, Morgause parecia muito pintada e exagerada, mas ainda assim Lamorak não tinha olhos para mais nada além dela. Sim, Isota é bela, disse Morgause, mas dizem que na corte do Duque da Cornualha ela está mais interessada no herdeiro dele, Drustan, do que no velho Marco. E quem pode culpá-la? Mas ela é modesta e discreta. Provavelmente vai ter o bom senso de dar ao velho um filho, embora possa se dar melhor com o jovem Drustan em tal ofício. Ela não parece uma mulher muito feliz em seu leito marital. Ainda assim, não imagino que Marco queira dela muito mais que um filho para a Cornualha. Marco quer apenas isso, creio, antes de declarar que a Cornualha pertence a quem a mantém e não a Morgana, que a herdou de Gorloas. Aliás, onde está minha parente Morgana? Estou ansiosa para abraçá-la. Está ali com Uriens, disse Guinevere, olhando para onde o rei de Gales do Norte esperava para se aproximar do trono. Arthur teria feito melhor em casar Morgana na Cornualha, afirmou Morgause. Mas acho que ele pensou que Marco era muito velho para ela, embora ele bem pudesse tê-la casado com o jovem Drustan. A mãe dele era parente de Ban da Bretanha Menor e ele é um primo distante de Lancelot e quase tão belo quanto ele, não é, Guinevere? Ela sorriu alegremente e concluiu. Mas me esqueci.
Você é uma senhora muito religiosa. Jamais olha para a beleza de nenhum homem, além de seu marido. Bem, é fácil para você ser virtuosa quando casada com alguém tão jovem, belo e galante como Arthur. Guinevere achou que a conversa de Morgause a deixaria louca. Essa mulher não pensava em outra coisa? Morgause disse: imagino que deva dizer umas palavras de cortesia a Isota. Ela chegou há pouco tempo à Bretanha. Ouvi dizer que fala pouco a nossa língua, apenas a da Irlanda. Mas também soube que em sua terra era uma notável mestre nas artes das ervas e cura, tanto que quando Drusen lutou com o rei irlandês Marhaus, ela o curou quando ninguém pensou que pudesse viver, e assim ele é seu fiel cavaleiro e campeão. Ou, ao menos, ele disse que era essa a razão. Morgause seguiu falando. Embora Isota seja tão bela, isso não me espantaria. Talvez devesse apresentá-la a Morgana. Ela também é uma grande mestra do conhecimento das ervas e encantamentos de cura. Teriam muito que conversar e acho que Morgana sabe um pouco da língua irlandesa. E minha sobrinha também é casada com um homem com idade para ser seu pai. Realmente acho que essa não foi uma boa decisão de Arthur. Guinevere respondeu rigidamente. Morgana se casou com Urien com seu próprio consentimento. Não acha que Arthur casaria sua querida irmã sem antes consultá-la? Morgana é tão cheia de vida que não acredito que esteja contente na cama de um velho, disse Morgause. E se eu tivesse um enteado tão belo como a Colin, sei bem que eu não estaria. Venha, convide a senhora da Cornualha para se sentar conosco, disse Guinevere para botar um fim nas fofocas de Morgause. E Morgana também, se desejar. Morgana estava seguramente casada com Urien. O que importava a Guinevere se ela tivesse feito o papel de tola ou colocasse sua alma imortal em perigo, bancando a prostituta com esse ou aquele homem. Urien, com Morgana e seus 2 filhos mais novos, foram cumprimentar Arthur, que pegou o velho rei pelas 2 mãos, chamando-o de cunhado, e beijou Morgana nos 2 lados do rosto. Mas veio me oferecer um presente, Urien. Não preciso de presentes de um parente. Sua afeição já é o suficiente. Não apenas oferecer-lhe um presente, mas pedir-lhe um favor. Peço que faça meu filho Owain cavaleiro de sua távola redonda e o receba como um de seus companheiros. Arthur sorriu para o jovem moreno e esguio que se ajoelhou diante dele. Qual sua idade, Owain? 15, meu senhor e rei. Bem, então levante-se, Sir Owain, pediu Arthur graciosamente. Pode manter a vigília esta noite ao lado de suas armas e amanhã um de meus companheiros o sagrará cavaleiro. Com sua permissão, disse Gawain, posso conferir essa honra a meu primo Owain, senhor Arthur?
Ah, quem melhor que você, meu primo e amigo? Respondeu Arthur. Se concorda com isso, Owain, que assim seja. Eu o recebo voluntariamente como meu companheiro por seus próprios méritos e porque é enteado de minha querida irmã. Arranjem um lugar para ele aqui na mesa, homens. E você, Owain, prepare-se para lutar em minha companhia amanhã nas batalhas simuladas. Obrigado, meu rei, gaguejou Owain. Arthur sorriu para Morgana. Agradeço-lhe por este presente, minha irmã. É um presente para mim também, Arthur, respondeu Morgana. Owain é como um filho de verdade para mim. Guinevere pensou com crueldade que Morgana aparentava a idade que tinha. Seu rosto tinha rugas sutis e havia mechas brancas no cabelo negro, embora seus olhos escuros continuassem belos como sempre. E ela havia falado de Owain como seu filho e olhara com orgulho e afeição. Mas seu próprio filho deve ser ainda mais velho. Então, Morgana, maldita seja, tem 2 filhos e eu não tenho nenhum de criação. Morgana, sentada ao lado de Uriens, tinha consciência dos olhos de Guinevere sobre ela. Como ela me odeia, até mesmo agora, quando não posso lhe fazer nenhum mal. Ainda assim, não odiava a cunhada. Havia até deixado de guardar ressentimentos pelo casamento com Uriens, sabendo que, de um jeito obscuro, isso lhe trouxera de volta ao posto de sacerdotisa de Avalon. Ainda assim, se não fosse por Guinevere, estaria casada com a Colin neste momento e, da maneira que é, estamos à mercê de algum serviçal que poderia nos espionar ou nos delatar a Uriens em troca de recompensa. Ali em Camelot, deveriam ser muito discretos, pois nada impediria Guinevere de lhes causar problemas. Pensou também que não deveria ter vindo, mas Owain queria que ela o visse sendo sagrado cavaleiro e era a única mãe que ele conhecera. Uriens não poderia, afinal de contas, viver para sempre. Embora às vezes, nos anos que se arrastavam, pensasse que ele decidira rivalizar com o velho rei Matusalém e duvidava que até os guardadores de porcos estúpidos de Gales do Norte aceitariam Avalor como rei. Se pudesse, ao menos, ter um filho de Acolon, então ninguém questionaria que ele, ao seu lado, faria um bom reinado. Ela teria arriscado, pois Viviane, afinal de contas, tinha quase sua idade quando deu à luz a Lancelot, e ela tinha vivido o tempo suficiente para ver o filho crescer. Mas a deusa não havia lhe enviado nem mesmo a esperança de conceber e, para ser honesta, não desejava isso. Owain lhe bastava como filho, e a Colin não a havia censurado pela falta deles. Sem dúvida, achava que ninguém acreditaria de verdade que fosse filho de Uriens, embora Morgana não duvidasse que poderia persuadir o velho marido a reconhecer a criança como sua.
Ele a amava em todos os aspectos e ela compartilhava a cama dele com certa frequência demais para o seu gosto. Ela disse para Uriens: "Deixe-me fazer seu prato. O porco assado é forte demais para você, vai deixá-lo doente. Alguns daqueles pães de trigo, talvez, embebidos no molho, e aqui está uma bela perna de coelho." Ela acenou para o serviçal, carregando uma bandeja de frutas, e escolheu algumas groselhas e cerejas para o marido. "Aqui, sei que gosta disso." "Você é boa demais para mim, Morgana", ele disse e acariciou seu braço. Valia a pena todo o tempo que gastava paparicando-o, cuidando de sua saúde, bordando-lhe belos tecidos e camisas, e ainda, de vez em quando, encontrando com discrição uma jovem para sua cama e dando-lhe uma dose de um de seus remédios de ervas que permitiria a ele algo próximo de uma virilidade normal. Uriens estava convencido de que ela o adorava e jamais questionava sua devoção ou negava qualquer pedido seu. O banquete estava terminado. Pessoas se moviam pelo salão, beliscando bolos e doces, pedindo vinho e cerveja, parando para falar com parentes e amigos que viam apenas uma ou duas vezes por ano. Uriens ainda mastigava suas groselhas quando Morgana pediu licença para ir falar com suas parentes. "Como desejar, minha querida? Deveria ter cortado meu cabelo. Minha esposa, todos os companheiros usam cabelo curto." Ela acariciou os cabelos escassos dele e disse: "Ah, não, meu querido, acho que assim fica melhor para sua idade. Não quer ficar parecido com um menino de escola ou um monge." E pensou consigo mesma: "Restou tão pouco de seu cabelo que, se eu cortar curto, sua careca brilharia como um farol." Veja, o nobre Lancelot ainda usa o cabelo comprido, solto, e também Gawain e Gareth. Ninguém os chamaria de velhos. "Tem razão, como sempre. Imagino que seja adequado para um homem maduro. Fica bem para um rapaz como o Wayne cortar o cabelo curto." E o Wayne realmente havia cortado o cabelo rente à nuca, seguindo a nova moda. "Noto que o cabelo de Lancelot está ficando grisalho também. Nenhum de nós é mais jovem, minha querida." "Você era avô quando Lancelot nasceu", pensou Morgana, irritada, mas apenas murmurou que nenhum deles era jovem como haviam sido 10 anos antes. Uma verdade que ninguém poderia contestar. E então se afastou pensando: "Lancelot ainda é o homem mais belo que já vi." Perto dele, mesmo a Colum parecia perfeito demais, os traços muito precisos. Havia fios grisalhos em seu cabelo, sim, e também na barba suavemente aparada, mas seus olhos brilhavam com o mesmo velho sorriso. "Bom dia, prima." Ela ficou surpresa com o seu tom cordial. Ainda assim, pensou, é verdade o que Uriens disse. Nenhum de nós é mais jovem e já não há muitos que se lembram da época de nossa juventude. Ele a abraçou
e ela sentiu a barba sedosa dele contra o rosto. Elaine não está aqui? Perguntou Morgana. Não, ela me deu outra filha há 3 dias. Esperava que a criança já tivesse nascido e ela voltasse à forma o suficiente para viajar para o Pentecostes, mas a nossa grande e bela menina não se apressou para chegar. Esperávamos que ela nascesse há 3 semanas. Quantos filhos tem agora, Lance? 3. Galahad é um meninão de 7 anos e Nimue tem 5. Não os vejo com muita frequência, mas suas aias dizem que são inteligentes e rápidos para a idade. E Elaine quis batizar a mais nova de Guinevere em homenagem à rainha. Acho que irei para o norte visitá-la, disse Morgana. Ela ficará feliz em vê-la, tenho certeza. Fica solitária lá, disse Lancelot. Morgana não achava que Elaine ficaria nem um pouco feliz em vê-la, mas aquilo era entre as duas. Lancelot olhou para a plataforma onde Guinevere havia levado Isota da Cornualha para se sentar ao seu lado, enquanto Arthur falava com o duque Marco e seu sobrinho. Conhece Drustan ali? É um bom arpista, embora não como Kevin, é claro. Morgana balançou a cabeça. Kevin vai tocar neste festejo? Não o vi. A rainha não gosta dele. A corte ficou cristã demais para isso, embora Arthur lhe dê valor como conselheiro e também como músico. Também se tornou cristão? Perguntou ela bruscamente. Gostaria de ter me tornado do fundo do coração, mas aquela fé me parece muito simples. Basta crer que Cristo morreu por nossos pecados e pronto. Mas sei demais sobre a verdade, sobre como a vida funciona. Vida após vida nas quais nós, e apenas nós, podemos descobrir as causas que colocamos em movimento e reparar os danos que causamos. Não é lógico que um homem, por mais santo e abençoado que fosse, pudesse expiar todos os pecados que todos os homens cometeram em todas as suas vidas, o que mais explicaria porque alguns têm tudo e outros tão pouco? Não, isso não passa de um truque cruel dos padres para fazer os homens acreditarem que eles têm a atenção de Deus e podem perdoar pecados em seu nome. Realmente gostaria que isso fosse verdade. E alguns padres são homens bons e sinceros. Mas jamais conheci um que tivesse a metade do conhecimento de Taliesin ou fosse tão bom quanto ele, disse Morgana. Taliesin era uma grande alma. Talvez uma vida servindo ao Deus não possa trazer tanto conhecimento, e ele é um dos grandes que o serviu por centenas de anos. Perto dele, Kevin parece tão apto a ser o Merlin quanto meu filhinho a tomar o trono de Arthur e liderar os soldados em batalha. E Taliesin teve a grandeza de não brigar com os padres, sabendo que serviam ao Deus deles da melhor maneira que podiam, e talvez, depois de muitas vidas, aprenderiam que esse mesmo Deus era muito maior do que pensavam. E sei que ele respeitava a força deles de viver em castidade. Aquilo me parece blasfêmia e uma negação da vida. E sei que Viviane teria pensado a mesma coisa.
Por que, ela se perguntou, estou aqui discutindo religião com Lancelot entre todos os homens? Viviane, como Taliesin, veio de outro mundo e outra época. Eram gigantes naqueles dias e agora temos de nos virar com o que temos. Você se parece muito com ela, Morgana. Ele deu um meio sorriso pesaroso que torceu o coração de Morgana. Ela se lembrou de que ele lhe dissera algo assim antes. Não, isso também devia ter sido um sonho, mas não podia lembrar-se de tudo. Então ele continuou. Vejo que está aqui com o seu marido e seu belo enteado. Ele será um mérito aos companheiros. Sempre lhe desejei felicidade, Morgana, e por muitos anos você parecia infeliz. Mas agora é rainha em suas próprias terras e tem um bom filho. Certamente, ela pensou, o que mais uma mulher poderia querer? Mas agora preciso ir cumprimentar a rainha. Sim, ela disse sem poder evitar a amargura em sua voz. Deve estar ansioso para fazer isso. Ah, Morgana, nos conhecemos há tanto tempo. Somos todos parentes. Não podemos deixar o passado morrer. Você me despreza tanto, ainda a odeia tanto assim? Morgana balançou a cabeça. Não odeio nenhum de vocês. Por que odiaria? Mas achei, agora que está casado... Bem, Guinevere também merece ser deixada em paz. Você jamais a entendeu. Acho que não gosta dela desde que eram jovens. E isso não faz bem, Morgana. Ela se arrependeu de seu pecado e eu... Bem, estou casado, como você diz, com outra mulher. Mas não vou evitá-la como se fosse uma leprosa. Se ela quer minha amizade como parente de seu marido, ela a terá. Morgana sabia que ele falava com sinceridade. No entanto, isso não significava nada para ela. Agora ela tinha de Apollon o que desejara dele por tanto tempo. E estranhamente, até isso era doloroso, como o espaço deixado por um dente podre depois de arrancado. Ela o amara por tantos anos que agora, quando podia olhar para ele sem desejo, sentia-se oca por dentro. Respondeu então, suavemente. Sinto muito, Lance. Não queria deixá-lo zangado. Como você diz, isso tudo é passado. Ouso dizer que ele realmente acredita que pode ser apenas amigo de Guinevere. Talvez para ele seja verdade. E Guinevere é tão religiosa. Não duvido nada. Então aí está você, Lancelot, como sempre conversando com as senhoras mais belas da corte. Disse uma voz alegre, e Lancelot se virou e deu um abraço no recém-chegado. Gareth, como vai nas terras do norte? Então, também está casado e é dono de uma casa. Sua senhora lhe deu 2 crianças ou já seriam 3? Belo, está mais bonito que nunca. Nem Kai poderia zombar de você agora.
Gostaria muito de tê-lo de volta em minha cozinha. Riu Kai, vindo colocar a mão no ombro de Gareth. 4 filhos, não é? Mas a senhora Lynors teve gêmeos, como os gatos monteses de sua terra, não teve? Morgana, acho que fica ainda mais jovem com os anos. Ele completou, curvando-se sobre a mão dela. Sempre gostara de Morgana. Mas quando vejo Gareth crescido e um homem desses, eu me sinto mais velha que as próprias colinas. Morgana também riu. A mulher sabe que está ficando velha quando olha para cada jovem alto e diz para si mesma: eu o conheci quando ainda usava cueiros. E, ai de mim, isso é verdade a meu respeito, prima. Gareth se curvou para beijar Morgana. Lembro-me de que você costumava esculpir cavaleiros de madeira para mim quando não era mais que um bebê. Ainda se lembra daqueles cavaleiros de madeira? Claro que me lembro! Lynors ainda guarda um deles com meus tesouros. Está corajosamente pintado de azul e vermelho, e meu filho mais velho adoraria ficar com ele, mas eu lhe dou muito valor. Sabia que eu o chamava de Lancelot quando era pequeno, primo? Lancelot também riu, e Morgana pensou que jamais o vira tão despreocupado e feliz como estava agora entre seus amigos. Seu filho, ele é quase da mesma idade que meu Galahad. Acho. Galahad é um bom menino, embora não se pareça muito com o meu lado da família. Eu o vi pela primeira vez desde que saiu dos cueiros há poucos dias. E as meninas são bonitas, ou ao menos o são para mim. Gareth se virou de novo para Morgana e perguntou: como vai meu irmão de criação, Gwydion, senhora Morgana? Ela respondeu brevemente: ouvi dizer que está em Avalon, não o vi. E virou-se deixando Lancelot com seus amigos. Mas Gawain se juntou a eles, curvando-se para dar um abraço quase filial em Morgana. Gawain era um homem imenso agora, monstruosamente pesado, com ombros que pareciam, e provavelmente eram, fortes o suficiente para derrubar um touro. Seu rosto era cortado e carcomido por muitas cicatrizes. Ele disse: seu filho, o Wayne, parece um bom rapaz. Acho que dará um bom cavaleiro e podemos precisar de um. Viu seu irmão Lionel, Lance? Não, Lionel está aqui? Perguntou Lancelot olhando em volta, e seus olhos caíram em um homem alto, robusto, vestindo um manto de um jeito estranho. Lionel, irmão, como vai em seu reino enevoado de além-mar? Lionel veio e os cumprimentou, falando com um sotaque tão forte que Morgana achou difícil acompanhar. Pior sem você lá, Lancelot, podemos ter problemas. Você soube disso? Ouviu as notícias de Bors? Lancelot fez que não com a cabeça. Não ouvi nada além de que estava para se casar com a filha do rei Howell. Eu sempre me esqueço o nome dela. Isolda, ou mesmo o nome da rainha da Cornualha.
mas não houve casamento ainda. Joel deve saber, é alguém que nunca diz sim ou não para nada, mas precisa ponderar eternamente sobre as vantagens de uma aliança com a Bretanha Menor ou a Cornualha. Marco não pode dar a Cornualha a ninguém, disse Gawain secamente. A terra lhe pertence, não é, senhora Morgana? Acho que me recordo de que Uther a deu à senhora Ingrain quando subiu ao trono. Então, a herdou tanto de Ingrain quanto de Gorloas, embora as terras de Gorloas tenham sido confiscadas por Uther, se me lembro bem da história. Isso tudo aconteceu antes que eu nascesse e a senhora era uma criança na época. O Duque Marco governa a terra para mim. Nunca soube que ele a tenha reclamado, embora saiba que uma vez houve uma conversa de que eu deveria me casar com o Duque Marco ou com Dresden, seu sobrinho, disse Morgana. Teria sido bom se isso tivesse acontecido, pois Marco é um homem ganancioso, conseguiu muitas riquezas com sua senhora irlandesa e não duvido que tentará abocanhar toda a Cornualha e também Tintagel. Se pensar que pode-se sair bem dessa, assim como uma raposa foge com uma ave de terreiro. Gostava mais dos dias em que éramos apenas companheiros de Arthur, disse Lancelot. Agora governo as terras de Pelennor e Morgana é rainha em Gales do Norte e você, Gawain, deveria ser rei em Lothian se recebesse seus direitos. Não tenho talento nem vontade para reinar, primo. Sou um guerreiro e morar sempre no mesmo lugar e viver na corte me mataria de tédio. Estou feliz de que Agravain governe ao lado de minha mãe. Acho que as tribos estão certas. Mulheres ficam em casa e governam, e homens andam por aí e guerreiam. Não vou me separar de Arthur, mas admito que estou me cansando da vida na corte. Ainda assim, uma batalha simulada é melhor que nenhuma. Tenho certeza de que vencerá com honras, disse Morgana sorrindo para o primo. Como vai sua mãe, Gawain? Ainda não conversamos. Ouvi que ela tem outro ajudante além de Agravain para governar suas terras. Sim, é moda agora. E isso é culpa sua, Lancelot. Depois que você se casou com a filha de Pelennor, imagino que Lamorak tenha pensado que nenhum cavaleiro pode ser grande, cortês e conseguir renome, a não ser que antes tenha sido Ele se conteve diante do rosto sombrio de Lancelot e rapidamente se corrigiu. O campeão escolhido por uma grande e bela rainha. Acho que não é apenas afetação. Penso que Lamorak realmente ama minha mãe e não me chateio com isso. Ela se casou com o velho rei Lot
quando ainda não tinha completado 15 anos. E mesmo quando eu era pequeno, costumava me perguntar como ela podia viver em paz com ele e ser sempre bondosa e gentil. Morgause é realmente bondosa e gentil, disse Morgana, e tampouco teve a vida fácil com Lot. Ele pode ter buscado o conselho dela para tudo, mas a corte era tão cheia de seus bastardos que o rei não precisava contratar soldados e qualquer mulher que chegasse lá era sua presa por direito. Mesmo eu, que era sobrinha da mulher dele. No caso do rei, consideravam seu comportamento viril e se alguém criticar isso em Morgause, eu mesma terei algo a dizer a essa pessoa. Gawain respondeu: sei bem que é amiga de minha mãe, Morgana. Também sei que Guinevere não gosta dela. Guinevere. Ele olhou para Lancelot, deu de ombros e ficou quieto. Gareth então disse: Guinevere é tão religiosa e nenhuma mulher jamais teve motivo para reclamar na corte de Arthur. Talvez a rainha ache difícil entender que uma mulher pode ter motivos para querer mais na vida do que aquilo que o casamento lhe dá. Quanto a mim, tenho sorte, pois Leonor me escolheu por sua própria vontade e está sempre tão ocupada tendo filhos ou amamentando o mais jovem que não tem tempo para olhar para qualquer outro homem, mesmo se desejasse. O que espero que não deseje fazer, pois se quisesse, não acho que poderia lhe negar coisa alguma. O rosto de Lancelot perdeu o ar sisudo. Ele disse: não consigo imaginar que uma dama casada com você, Gareth, desejaria olhar para outro lugar. Mas você sim, deve ampliar o seu campo de visão, primo, retrucou Gawain, pois há uma rainha à sua procura e deveria ir cumprimentá-la como seu campeão. E realmente naquele momento, uma das pequenas moças de Guinevere se aproximou e disse em sua voz infantil: o senhor é Sir Lancelot, não é? A rainha pediu que fosse falar com ela. E ele se curvou para Morgana e afirmou: conversaremos mais tarde, Gawain. Gareth. Lancelot cumprimentou-os e saiu. Gareth o observou, franzindo o senho, e murmurou: ele sempre corre quando ela estende a mão. Esperava algo diferente, irmão? Respondeu Gawain em seu jeito despreocupado. Ele é campeão da rainha desde que ela se casou com Arthur, e se fosse de outra maneira... Bem, é como Morgana disse, essas coisas são consideradas viris em um rei, porque deveríamos criticá-las em uma rainha? Não, isso está em voga agora. Ou não ouviu as histórias sobre a rainha irlandesa ali, casada com o velho Marco, e como Drusten faz canções sobre ela e a segue por todo lado? Ele é um arpista, dizem, tão bom quanto Kevin. Já o ouviu tocar, Morgana? Ela fez que não com a cabeça e disse: não deve chamar Isota de rainha da Cornualha. Não há outra rainha na Cornualha além de mim. Marco reina lá apenas como meu castelão. E se ele não sabe disso, está na hora de descobrir.
Não creio que Isota se importe com a maneira como Marco a intitula, observou Gawain, olhando para a longa mesa onde se sentavam as senhoras. Morgause havia se juntado a Gwyneth e a rainha irlandesa, e Lancelot fora falar com elas. Gwyneth sorria para Lancelot e Morgause fazia alguma brincadeira que provocou o riso deles. Mas Isota da Cornualha mirava ao nada, o belo rosto pálido e abatido. Jamais viu uma senhora que parecesse tão infeliz quanto a rainha irlandesa ali. Se eu fosse casada com o velho duque Marco, duvido que fosse feliz, disse Morgana, e Gawain lhe deu um abraço abrutalhado. Arthur tampouco fez bem em casá-la com o velho Uriens, Morgana. Você também está infeliz? Morgana sentiu a garganta fechar, como se a bondade de Gawain fosse fazê-la chorar. No fim das contas, talvez não haja muita felicidade para a mulher no casamento. Não diria isso, respondeu Gareth. Lyonors me parece bastante feliz. Mas Lyonors é casada com você, disse Morgana rindo. E não tive essa sorte, sou apenas sua velha prima. Mesmo assim, disse Gawain, não critico minha mãe. Ela foi boa para Lot durante toda a vida dele. Enquanto ele estava vivo, jamais exibiu seus amantes. Não guardo rancor de nada. E Namorak é um homem bom e um bom cavaleiro. Quanto a Gwyneth, é pena que Lancelot não a tenha tirado deste reino quando ainda havia tempo para Arthur encontrar outra mulher. Ainda assim, imagino que o jovem Galahad será um bom rei quando chegar a hora. Lancelot é da velha linhagem real de Avalon e o sangue de Ban da Bretanha Menor é real também. Ainda assim, afirmou Gareth, acho que seu filho está mais próximo do trono que o dele, Morgana. E ela se deu conta de que ele tinha idade suficiente para se lembrar do nascimento de Gwydion. E as tribos seriam leais à irmã de Arthur. Nos velhos tempos, a irmã do rei era a herdeira natural, quando a coroa seguia o sangue da mulher. Ele franziu a testa, pensou por um momento e então perguntou: Morgana, ele é filho de Lancelot? Ela imaginou que a questão fosse natural. Afinal, foram amigos desde a infância. Mas ela balançou a cabeça, tentando fazer uma brincadeira, em vez de demonstrar a irritação que sentiu. Não, Gareth, se fosse o caso, eu teria dito a você. Isso o teria deixado contente como qualquer coisa relacionada a Lancelot. Perdoem-me, primos, preciso falar com a mãe de vocês. Ela sempre foi muito boa comigo. Ela se virou, indo lentamente até a plataforma onde as senhoras estavam sentadas. O aposento ficava cada vez mais cheio enquanto todos cumprimentavam velhos amigos e pequenos grupos de pessoas se reuniam. Sempre detestara lugares cheios e ultimamente havia passado tanto tempo nas colinas verdes de Gales que não estava mais acostumada ao cheiro dos corpos aglomerados e à fumaça do fogo da lareira. Indo para um lado, trombou em um homem que cambaleou com seu leve peso e se apoiou na parede. Então, viu-se frente a frente com Merlin. Não falava com ele,
desde o dia da morte de Viviane. Ela o olhou no rosto friamente e se virou. Morgana? Ela o ignorou. Kevin insistiu com uma voz tão fria quanto o olhar dela. Uma filha de Avalon vai virar o rosto quando Merlin fala? Se me pedir para ouvi-lo em nome de Avalon, estou aqui para escutá-lo. Mas isso não lhe convém a você, que entregou o corpo de Viviane aos cristãos. Isso eu considero o ato de um traidor. E quem é a senhora para falar dos atos de um traidor, sendo rainha em Gales, enquanto o posto de Viviane em Avalon está vazio? Busquei falar-lhe em nome de Avalon e me pediu para ficar quieta. E baixou a cabeça sem esperar pela resposta dele. Não, ele está certo. Como ouso falar de traição quando fugi de Avalon jovem e tola demais para compreender o que Viviane planejava? Só agora começo a entender que ela me deu influência sobre a consciência do rei e eu a joguei fora sem usá-la, além de permitir que Guinevere o levasse para as mãos dos padres. Fale, Merlin. A filha de Avalon o ouve. Por um momento ele nada disse, apenas olhou para ela. E Morgana se lembrou com tristeza dos anos em que ele fora seu único amigo e aliado naquela corte. Por fim, Kevin afirmou: sua beleza, como a de Viviane, amadurece com os anos, Morgana. Perto de você, qualquer mulher nesta corte, inclusive aquela irlandesa que consideram tão bela, é apenas uma boneca pintada. Ela sorriu tenuamente e disse: não me parou com os trovões de Avalon para me fazer elogios, Kevin. Não, eu me expressei mal, Morgana. Precisamos de você em Avalon. Aquela que governa lá agora é... Você está tão apaixonada por seu marido idoso que não pode escapar? Não, respondeu ela, mas faço o trabalho da deusa lá também. Disso eu sei, disse Kevin, e contei a Niniane. E se a Colum puder suceder o pai, o culto à deusa crescerá lá. Mas ele não é o herdeiro de Úriens, e o filho mais velho é um tolo, dominado pelos padres. A Colum não é um rei, mas um druida, afirmou Morgana. E a morte de Avalor de nada adiantaria. Seguem os costumes romanos em Gales agora e ele tem um filho. Con, ela pensou, que se senta em meu colo e me chama de vovó. E Kevin disse, como se tivesse ouvido os pensamentos dela: a vida das crianças é incerta, Morgana. Muitas não atingem a idade adulta. Não cometerei assassinato, nem mesmo por Avalon, e pode dizer isso a eles por mim, respondeu Morgana. Diga você mesmo. Niniane me disse
que você irá para lá depois do Pentecostes. E agora Morgana sentia um enjoo frio e vazio atingir seu estômago e ficou aliviada por ter ingerido pouca comida pesada do banquete. Eles sabem tudo, então observam, julgando-me enquanto traio meu velho marido crédulo com a Colin. Ela pensou em Elaine estremecendo envergonhada sob a luz das tochas que a flagraram nua nos braços de Lancelot. Sabem até o que planejo antes de eu mesma ter certeza, mas fizera apenas o que a deusa incumbira de fazer. O que veio me dizer, Merlin? Apenas que seu lugar em Avalon ainda está vazio e que Niniane sabe disso tão bem quanto eu. Gosto muito de você, Morgana, e não sou nenhum traidor. Fico triste de saber que pense assim quando me deu tanta coisa. Ele estendeu as mãos torcidas. Selemos a paz, então, entre nós? Em nome da Senhora, paz, disse ela e o beijou na boca coberta de cicatrizes. Também para ele a deusa tem meu rosto, e uma dor a atingiu. A deusa é quem dá a vida e a virilidade e também a morte. Quando seus lábios tocaram os dele, o Merlin recuou e em seu rosto havia puro medo. Recua de mim, Kevin. Juro pela minha vida. Não cometerei assassinato. Não tem nada a temer. Ela disse, mas ele estendeu um de seus dedos retorcidos para fazê-la parar de falar. Não faça juramentos, Morgana, pois pode ter de pagar a pena do perjúrio. Nenhum de nós sabe o que a deusa pode exigir de nós. Também celebrei o grande casamento e minha vida foi comprometida naquele dia. Vivo apenas pela vontade da deusa e minha vida não é tão doce a ponto de sentir pena de terminar com ela. Anos depois, Morgana se lembraria dessas palavras e sentiria que elas adoçavam a tarefa mais amarga de sua vida. Ele se curvou para ela em uma saudação dada apenas à Senhora de Avalon ou ao grão druida e rapidamente se virou. Morgana ficou tremendo, observando-o se afastar. Por que ele fizera aquilo? E por que a temia? Ela se moveu através da multidão. Quando chegou à plataforma, Gwyneth lhe deu um sorriso frio, mas Morgause se levantou e a tomou em um abraço amplo e amoroso. Querida criança, você parece cansada. Sei que não gosta muito de multidões. Ela levou uma taça de prata aos lábios de Morgana, que bebeu o vinho, e esta então balançou a cabeça e disse: Parece ficar sempre mais jovem, tia. A companhia da juventude tem esse efeito sobre mim, minha querida. Viu, Lamorak? Enquanto ele me achar bonita, também acharei, e então sou. É o único feitiço de que preciso. Ela traçou com o dedo suave uma pequena linha sob o olho de Morgana e disse:
Recomendo mesmo a você, minha querida, ou vai ficar velha e irritada. Não há belos jovens na corte de Úriens que lancem olhares para a rainha? Sobre o ombro, Morgana viu a careta de aversão de Guinevere, ainda que ela de certo acreditasse que Morgause estava brincando. Ao menos a história de meu comportamento com a Colum não é uma fofoca de conhecimento geral aqui. Então, ela pensou com raiva. Em nome da senhora, não tenho vergonha do que faço. Não sou Guinevere. Lancelot conversava com Isota da Cornualha. Sim, ele sempre ficava de olho na mulher mais bela no recinto. E Morgana podia perceber que Guinevere não gostava daquilo. A rainha então disse, com uma pressa nervosa: Senhora Isota, conhece a irmã de meu marido, o Morgana? A beldade irlandesa levantou os olhos para Morgana de modo apático e sorriu. Era muito pálida, seus traços desenhados brancos como creme, os olhos daquele azul que era quase verde. Morgana viu que, embora fosse alta, seus ossos eram tão miúdos que ela parecia uma criança coberta de joias, pérolas e correntes de ouro que pareciam pesadas demais para ela. Morgana sentiu uma pena repentina da moça e conteve as primeiras palavras que surgiram à sua boca. Então a chamam de Rainha Ana Cornualha agora. Preciso ter uma conversa com o Duque Marco. No entanto, disse apenas: Minha parente me disse que tem habilidade com ervas e remédios, senhora. Algum dia, se tivermos tempo antes que eu volte para Gales, gostaria de falar sobre isso com a senhora. Seria um prazer, respondeu Isota com cortesia. Lancelot olhou para cima e disse: Disse a ela que você também é musicista, Morgana. Vamos ouvi-la tocar hoje? Com Kevin aqui? Minha música é nada comparada à dele, disse Morgana, mas Guinevere estremeceu e interrompeu. Gostaria que Arthur me ouvisse e tirasse aquele homem da corte. Não gosto de ter magos e feiticeiros aqui, e aquele rosto horrível deve ser um presságio de maldade interna. Não sei como suporta tocá-lo, Morgana. Acho que qualquer mulher sensível ficaria doente se ele a tocasse, mas você o abraçou e beijou como se fosse um parente. Claramente, retrucou Morgana. Me faltam os sentimentos apropriados e fico feliz com isso. Isota da Cornualha disse em sua voz suave e doce: Se o que está no exterior é semelhante ao que está no interior, então a música de Kevin deve ser um sinal para nós, senhora Guinevere, de que a alma dentro dele é como a dos anjos mais superiores, pois nenhum homem mau poderia tocar como ele. Arthur havia se juntado a elas e ouviu as últimas palavras. Ele afirmou: Mas não afrontarei minha rainha com a presença de alguém que a desagrada, nem terei a insolência de pedir a música de um artista como Kevin para alguém que não receberá com graça. Ele parecia descontente. Morgana, então, tocará para nós? Minha harpa está em Gales. Talvez, se alguém puder me emprestar uma harpa, em outra hora. O salão está tão cheio e barulhento, a música se perderia. Lancelot é um músico tão bom quanto eu. Lancelot, de pé atrás de Arthur, fez que não com a cabeça.
Ah, não, prima. Sei diferenciar as cordas porque fui criado em Avalon e minha mãe colocou uma harpa em minhas mãos assim que consegui segurar uma, mas não tenho dom como Morgana ou o sobrinho de Marco. Já ouviu Drusten tocar, Morgana? Ela fez que não com a cabeça e Isota disse: pedirei a ele que venha tocar para nós. Ela enviou um pajem atrás dele e Drusten veio, um jovem pequeno, de olhos e cabelos escuros. Morgana reparou como realmente era parecido com Lancelot. Isota pediu que tocasse e ele mandou buscar sua harpa e sentou-se nos degraus da plataforma, tocando algumas canções bretãs. All my friends fell out with me because I kept your company. But let them say whatever they will. I love my love with a free goodwill. One I love, two she loves, three she's true to me. Eram lamentosas e tristes em uma escala muito antiga e fizeram Morgana pensar na antiga terra de Lyonesse, muito distante, afundada além da costa de Tintagel. Ele era de fato mais talentoso que Lancelot e até que ela mesma. Embora ele não fosse Kevin, nem mesmo chegasse próximo disso, era o melhor músico além do Merlin que havia escutado. A voz dele também era doce e musical. Sob o disfarce da música, Arthur disse baixo para Morgana: "Como está, irmã? Fazia tempo que não vinha a Camelot. Sentimos sua falta." "Ah, é mesmo?" retrucou Morgana. "Pensei que havia me casado em Gales do Norte para que minha senhora e..." curvou-se ironicamente para Guinevere, "não sofresse a afronta de ver ninguém que a desagrade como eu ou Kevin." "Ora, como pode dizer isso? Eu a amo, sabe disso. E Uriens é um bom homem e me parece gostar de você. Certamente ouve tudo o que diz. Quis encontrar-lhe um bom marido, Morgana, um que tivesse filhos e não a censurasse por não lhe dar um. E foi meu prazer hoje tornar seu belo enteado um de meus companheiros. O que mais poderia desejar, minha irmã?" "O que mais?" "De fato?" disse Morgana. "O que mais uma mulher poderia desejar, além de um bom marido com idade suficiente para ser seu avô, um reino para governar no fim do mundo? Deveria me curvar e agradecer-lhe de joelhos, meu irmão." Arthur buscou a mão dela. "Realmente fiz o que pensei que fosse agradá-la, irmã. Uriens é velho demais para você, mas não vai viver para sempre. Eu realmente pensei que isso a faria feliz." "Sem dúvida", pensou Morgana. "Ele diz a verdade de seu ponto de vista. Como podia ser um rei tão bom e sábio e ter tão pouca imaginação? Ou era esse o segredo de seu governo, que se apegava às verdades simples e não buscava ir além? Era por isso que a fé cristã o atraíra por ser tão simples, com poucas regras?" "Gosto de ver todos felizes", afirmou Arthur, e ela sabia que essa era verdadeiramente a chave de sua natureza.
Ele de fato buscava a felicidade de todos até o último de seus súditos. Havia permitido o que acontecera entre Guinevere e Lancelot, porque sabia que deixaria sua rainha infeliz se o separasse. E tampouco magoaria Guinevere tomando outra mulher ou amante para lhe dar os filhos que ela não podia dar. Ele não é impiedoso o suficiente para ser um grande rei. Ela pensou enquanto tentava ouvir as músicas tristes de Drusten. They tell me I'm poor, they tell me I'm young. Arthur começou a falar sobre as minas de chumbo e estanho da Cornualha. Morgana pensava que deveria ir até lá para vê-las. O duque Marco precisava saber que não é o governante de toda aquela região e, sem dúvida, Isota e eu seremos amigas e ambas gostamos de música. Veja como ouve Drusten com profunda atenção. Bem, não é o amor pela música que faz com que ela não consiga tirar os olhos dele, Morgana pensou, mas nada disse. Considerou as 4 rainhas sentadas à mesa e suspirou. Isota não podia tirar os olhos de Drusten e como culpá-la? O duque Marco era velho e severo, com olhos rápidos, fulminantes, mal intencionados, que lhe lembravam Lot de Orkney. Morgause chamara seu jovem Lamorak e agora cochichava com ele. Bem, como culpá-la? Fora casada com Lot e ele não era nenhum tesouro. Quando tinha apenas 14 anos e enquanto Lot viveu, tomou cuidado para não ferir o orgulho dele e jamais exibia seus amantes diante do nariz do marido. E não sou melhor que nenhuma delas, paparicando urins e fugindo para a cama de Acólon ao mesmo tempo e justificando-me ao chamar Acólon de meu sacerdote. Ela se perguntou se alguma mulher um dia agira diferente. Guinevere era a grande rainha e fora a primeira a arrumar um amante. E Morgana teve a impressão de que seu coração endurecera como pedra. Ela, Morgause e Isota foram casadas com velhos, e essa era a vida delas. Mas Guinevere se casara com um homem belo de sua idade, ainda por cima, grande rei. Que razões ela tinha para ficar descontente? Drusten botou a arma de lado, fazendo uma mesura, e pegou uma taça de chifre cheia de vinho para acalmar a garganta. Não consigo cantar mais, declarou. Mas, se a senhora Morgana desejar usar minha harpa, é mais do que bem-vinda. Ouvi falar das habilidades da senhora na música. Sim, cante para nós, criança, disse Morgause, e Arthur juntou-se ao pedido. Sim, faz tempo que não ouço sua voz, e ainda é a mais doce que já escutei. Talvez porque seja a primeira voz que me lembro de ter ouvido. Acho que me embalava com canções de ninar antes que eu soubesse falar, e você mesma não era muito mais que uma criança. Sempre gosto de me lembrar de você dessa maneira, Morgana. Diante da dor nos olhos do rei, Morgana baixou a cabeça. É isso que Guinevere não consegue perdoar, o fato de eu ter o rosto da deusa para ele. Ela pegou a harpa de Drusten e se curvou sobre as cordas, tocando-as uma por uma. A afinação é diferente da minha, disse, experimentando algumas cordas, e então levantou o rosto quando uma comoção teve início.
uma corneta soou e ouviu-se o som de pés em armaduras. Arthur começou a se levantar e então afundou novamente no assento enquanto 4 homens de armadura, levando espadas e escudos, entravam no salão. Cai foi ao encontro deles, protestando. Não era permitido portar armas no salão do rei no Pentecostes. Eles os empurraram para o lado com brutalidade. Usavam capacetes romanos. Morgana havia visto alguns dos que foram preservados em Avalon, túnicas militares curtas e armaduras romanas, e longos mantos militares se agitavam atrás deles. Morgana piscou. Era como se legionários romanos tivessem saído do passado. Um homem levava no topo de uma lança a imagem esculpida de uma águia dourada. Arthur, Duque da Bretanha, trazemos uma mensagem de Lúcio, imperador de Roma. Arthur se levantou e deu um passo em direção aos homens vestidos de legionários. Não sou o Duque da Bretanha, sou o grande rei. E não conheço nenhum imperador Lúcio. Roma caiu e está nas mãos dos bárbaros, e não duvido de impostores. Ainda assim, não se pode enforcar o cachorro por causa da impertinência do dono. Pode dizer sua mensagem. Sou Castor, centurião da legião Valeria Victrix, disse o homem que falara antes. Na Gália, as legiões se formaram novamente sob o estandarte de Lúcio Valério, imperador de Roma. A mensagem de Lúcio é esta: o senhor Arthur, duque da Bretanha, pode continuar a governar aqui sob esse modelo e designação, desde que envie ao imperador, dentro de 6 semanas, um tributo imperial consistindo de 40 onças de ouro, 2 dúzias de pérolas britânicas e 3 carroças de ferro, estanho e chumbo de seu país, com 100 varas de lã tecida da Bretanha e 100 escravos. Lancelot se levantou de seu lugar e saltou para o espaço diante do rei. Meu senhor Arthur, gritou, permita que eu esfole esses cães imprudentes e os mande choramingando de volta ao seu dono e digam a esse Lúcio idiota que, se ele deseja algum tributo da Inglaterra, pode vir ele mesmo tentar pegá-lo. Espere, Lancelot, disse Arthur gentilmente, sorrindo para o amigo. Essa não é a melhor maneira de lidar com a situação. Ele examinou os legionários por um momento. Castor havia começado a tirar a espada e o rei disse rigidamente: não é permitido brandir armas em minha corte neste dia santo, soldado. Não espero que um bárbaro da Gália conheça os hábitos de um país civilizado, mas se não guardar a espada na bainha, então prometo que Lancelot pode ir tomá-la da melhor maneira possível, e não duvido que tenham ouvido falar de Sir Lancelot até na Gália. No entanto, não quero sangue derramado aos pés do meu trono. Castor, mostrando os dentes raivosamente, enfiou a espada de novo na bainha. Não tenho medo de seu cavaleiro Lancelot. Sua fama ficou nos dias da guerra com os saxões, mas fui enviado como mensageiro com ordens para não derramar sangue. Que resposta devo levar ao imperador Duque Arthur? Nenhuma, se me recusa meu título legítimo em meu próprio salão. Mas diga isto a Lúcio.
Uther Pendragon sucedeu Ambrósio Aureliano quando não havia romanos para nos ajudar em nossa batalha de morte contra os saxões, e eu, Arthur, sucedi meu pai Uther, e meu sobrinho Galahad me sucederá no trono da Bretanha. Não há ninguém que possa, por direito, reclamar o púrpura do imperador. O Império Romano não governa mais a Bretanha. Se Lúcio deseja governar em sua Gália e o povo de lá o aceita como rei, certamente não contestarei seu título. Porém, se ele alegar direito a um só centímetro da Bretanha ou da Bretanha Menor, então não receberá nada de nós a não ser 3 dúzias de boas flechas britânicas, onde lhe farão muito bem. Castor, pálido de fúria, afirmou: Meu imperador previu uma resposta imprudente dessa, e isto é o que me pediu para dizer, que a Bretanha Menor já está em suas mãos e que aprisionou o filho do rei Bors em seu próprio castelo, e quando o imperador Lúcio tiver devastado toda a Bretanha Menor, então virá a Bretanha como fez o imperador Cláudio nos velhos dias, e conquistará o país novamente, apesar de todos os seus chefes selvagens pintados de azul. Diga ao seu imperador que minha oferta de 3 dúzias de flechas da Bretanha era boa, mas agora há aumento para 300 e ele não receberá nenhum tributo de mim, além de uma delas atravessada no coração. E diga a ele também que se tocar em um fio de cabelo do meu companheiro Bors, eu entregarei a Lancelot e Lionel, os irmãos de Bors, para ser esfolado vivo e ter seu corpo pendurado nos muros do castelo. Agora voltem a seu imperador e entreguem a ele a mensagem. Não, Cai, não permita que ninguém os toque. Os mensageiros são sagrados aos deuses. Fez-se um silêncio tomado de horror, enquanto os legionários deixavam o salão girando cuidadosamente e batendo as botas cobertas de metal nas pedras do chão. Quando saíram, levantou-se uma balbúrdia, mas Arthur levantou a mão e todos ficaram quietos. Não teremos batalhas simuladas amanhã, pois logo teremos batalhas de verdade, e como prêmio ofereço o espólio desse que se diz imperador. Companheiros, preciso de vocês prontos para viajar ao litoral ao nascer do dia. Cai, pode cuidar das provisões. Lancelot deu um sorriso tênue ao olhar para o amigo. Gostaria de deixá-lo aqui protegendo a rainha, mas como seu irmão está aprisionado, sei que deseja vir conosco. Pedirei ao padre que reze a missa para os que desejam se confessar antes de partir para a batalha amanhã no amanhecer. Sir Owain? Seus olhos buscaram seu mais novo companheiro, que se sentava entre os cavaleiros mais jovens. Agora posso oferecer-lhe glória em batalha em vez de jogos de guerra. Peço que, como filho de minha irmã, cavalgue ao meu lado e me proteja de traições. Fico honrado, meu rei, gaguejou Owain com o rosto resplandecendo, e naquele momento Morgana notou como Arthur inspirava grande devoção. Urien, meu caro cunhado, deixo a rainha sob seus cuidados. Fique em Camelot e proteja-a até minha volta. Então se curvou para beijar a mão de Guinevere e disse: Minha senhora, peço que nos dê permissão para nos retirarmos do banquete. Estamos enfrentando uma guerra novamente. Guinevere estava branca como o vestido. Sabe que a recebe bem, meu senhor. Que Deus o proteja, querido marido.
e ela se curvou para beijá-lo. Arthur se levantou e desceu da plataforma acenando. Gawain, Lionel, Gareth, vocês todos, companheiros, venham comigo. Lancelot demorou um pouco antes de segui-lo e disse: Deseje-me também a bênção de Deus enquanto viajo, minha rainha. Oh, Deus, Lancelot, disse Guinevere, e apesar dos tantos olhos sobre ela, jogou-se nos braços dele. Lancelot a segurou gentilmente, falando tão baixo que Morgana não podia ouvir, mas viu que ela chorava. Mas, quando ela levantou o rosto, estava seco, sem lágrimas. Que Deus o proteja, meu querido amor. E que Deus aguarde, amor do meu coração. Respondeu Lancelot muito baixo. Se eu voltar ou não, que ele a abençoe. Ele se virou para Morgana. Agora realmente ficaria feliz se fizesse uma visita a Elaine. Leve minhas saudações para minha querida esposa e diga-lhe que fui com Arthur resgatar meu parente Bors do Cafajeste, que se intitula Imperador Lúcio. Diga-lhe que rezo para que Deus aguarde e mande meu amor para nossas crianças. Ele ficou um instante em silêncio e Morgana pensou que ele a beijaria também, mas em vez disso, sorrindo, pousou a mão em seu rosto. Que Deus também a abençoe, Morgana, queira você ou não essa benção. Ele se virou para se juntar a Arthur no fundo do salão, onde os companheiros estavam reunidos. Urien se aproximou da plataforma e se curvou para Guinevere. Estou às suas ordens, minha senhora. Se ela rir do velho, pensou Morgana com um súbito impulso protetor, dou-lhe um tapa. Urien tinha boas intenções e a tarefa era apenas cerimonial, um pequeno tributo ao parentesco. Camelot ficaria muito bem nas mãos de Kai e Lucan, como sempre. Guinevere, porém, estava acostumada com a diplomacia da corte e disse com gravidade: Agradeço-lhe, Sir Uriens. Você é muito bem-vindo aqui. Morgana é minha irmã e amiga querida e ficarei feliz em tê-lo perto de mim na corte de novo. Ah, Guinevere, que mentirosa você é. Morgana pensou, mas disse com doçura: Mas preciso visitar minha parente Elaine. Lancelot me incumbiu de levar a notícia a ela. Você é sempre bondosa. E já que a guerra não é no nosso interior, mas do outro lado do canal, pode ir quando desejar. Pediria a Colum para acompanhá-la, mas ele deve ir com Arthur para o litoral. Ele realmente me deixaria sob os cuidados de Acolon. Nunca pensa mal de ninguém, refletiu Morgana. E beijou o marido com uma afeição real. Após fazer a visita a Elaine, meu senhor, posso visitar minha parente em Avalon? Faça sua vontade, minha senhora, mas antes de ir, pode arrumar minhas coisas? Meu criado não sabe fazer isso tão bem quanto você. Pode deixar um pouco de seus ungüentos e remédios para mim? Certamente, ela respondeu, e quando foi preparar as coisas para sua jornada, pensou com resignação que, sem dúvida, antes de se separarem, ele desejaria passar a noite com ela. Bem,
Havia suportado isso antes. Poderia fazê-lo de novo. Que prostituta me tornei. Van de Hasani, Saflan Gwyn Shineira